Um caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá, bem-vindo a mais um programa A Esperança. O tema de hoje é: não conte o fracasso como tempo perdido. Não conte o fracasso como tempo perdido. Já fracassou na vida? Eu já. E mais vezes do que aquelas que gostaria. A questão na vida não é se fracassamos, mas como é que lidamos com o fracasso. Todos nós, na trilha da vida, encontramos obstáculos. E não precisamos de os procurar. Eles virão ao nosso encontro. Como é que nós lidamos com esses obstáculos? Que voz deixamos que eles tenham na nossa vida? Falam eles mais alto do que os nossos sonhos? Do que aquilo que desejamos alcançar? Quando estudamos a biografia daqueles que na vida têm alcançado alguma coisa, a razão por que falamos desses exemplos é por uma razão simples. Eles não permitiram que o fracasso falasse mais alto do que os sonhos que os moviam. Eu nunca li nenhuma biografia daquele que desistiu. Nunca li nenhum livro dos críticos que nada alcançaram. Mas já li, sim, muitas histórias de gente que persistiu, gente que lutou, gente que perseverou na caminhada, apesar dos fracassos do caminho. Eles não desistiram de crer, de acreditar, de sonhar e por isso voaram, alcançaram, prosseguiram. Muitos frustrados na vida tentam arranjar um culpado para os seus fracassos. Oh, a culpa é da minha família. Ou se eu tivesse tido outro ambiente, ou se me tivessem dado aquela oportunidade. Outros culpam-se em demasia a si mesmos e não tiram o proveito maior do fracasso. A lição que aprendemos. A lição que aprendemos. A lição de como é que não funciona. Um homem que, com certeza, você já ouviu falar, Abraham Lincoln, que errou muitas vezes, mas estava longe de ser um fracasso, disse certa vez: minha maior preocupação não é se errei, mas se estou contente com o meu erro. Quando o general William Dean foi libertado pelos comunistas que o mantinham preso, conta-se que um jornalista perguntou o que o manteve vivo durante aqueles 3 anos de infortúnio. E ele respondeu: nunca senti pena de mim mesmo, respondeu o general. E foi isso que me fez resistir. A autopiedade atormenta mais pessoas do que qualquer outra coisa. Toda a culpa fecha a porta para o autodesenvolvimento. Quando nos entregamos à culpa e condenação, isso pode desligar-nos para sempre e ficamos entregues à melancolia. A Bíblia relata a história de um homem no livro de Gênesis, chamado José, o mais novo da família, que teve um sonho e partilhou esse sonho com os seus irmãos. Estes, movidos por inveja, tentativa de homicídio, acabaram por vendê-lo como escravo para o Egito. José esteve preso, foi vítima de injustiças, mas nunca duvidou nem deixou de acreditar nos sonhos que havia recebido de Deus. E sabe o que aconteceu? Ele não deixou que os fracassos o desviassem do seu sonho. Passaram-se anos, até que o sonho se cumprisse e chegou a governador do Egito. Mais tarde, acabou por servir e ajudar aqueles que o tinham prejudicado. O fracasso não foi tempo perdido na vida para José, nem para os outros exemplos que lhe falei. Foi tempo de crescimento. O fracasso foi tempo de maturidade. O fracasso foi tempo de aprendizagem. O que estimula o crescimento é a derrota e não a vitória. Deixe-me repetir.
O que estimula o crescimento é a derrota e não a vitória. Porque quando perdemos, ganhamos vontade de melhorar, de trabalhar, de nos esforçarmos mais, de fazermos as coisas de maneira diferente, para também obtermos um resultado diferente. Então, se você tem fracassado na vida, não desanime, não arranje culpados, nem se entregue à melancolia, mas seja estimulado pelo fracasso para crescer, para aprender, para amadurecer. E como José, não nos esquecermos do sonho, pois quando o homem sonha, tem algo pelo qual lutar. Entregue o seu futuro nas mãos de Deus e peça-lhe a sua ajuda. A Bíblia diz que um coração sincero e contrito Deus não desprezará. Busque então nele força, sabedoria, direção e não esqueça, não conte o fracasso como tempo perdido. Obrigado pela sua companhia. Esperamos a sua visita na Igreja Novas de Alegria em Toronto. Deus abençoe a sua vida. Há uma luz, caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para